Qualquer pessoa que já pegou o trânsito de uma metrópole mundial pensou alguma vez se é saudável ter tanta gente morando no mesmo lugar. Mas você já parou para pensar se todas as pessoas do planeta vivessem em um só lugar? Ou melhor, em um mesmo edifício? Pois então fique ligado que essas e outras perguntas serão respondidas aqui no canal Universo Curioso. E se todo mundo vivesse em apenas um edifício? Mega capacidade. A população global é de hoje 7,4 bilhões de pessoas. Quanto espaço é necessário para todos viverem juntos de maneira relativamente confortável? O cientista Joseph Piezent partiu da densidade demográfica de diferentes cidades para assimilar um prédio capaz de abrigar a humanidade inteira. A aventura de reunir ao menos 1 milhão de pessoas no mesmo edifício já existe lá no Japão. A mega cidade Pirâmide Shimizu é um projeto para a construção de uma enorme pirâmide em Tóquio. A estrutura seria mais de 14 vezes mais alta do que a pirâmide de Gizé e teria 2 quilômetros de altura, medidos a partir do nível médio do mar, e 8 quilômetros quadrados de superfície. Essa pirâmide iria ajudar a responder à crescente falta de espaço em Tóquio. A estrutura proposta é tão grande que não poderia ser construída com os materiais disponíveis atualmente, devido ao seu peso. O projeto depende então da disponibilidade futura de materiais leves super resistentes baseados em nanotubos de carbono, que estão atualmente sendo pesquisados. Toda a energia desse edifício seria provida com painéis solares. O transporte seria fornecido por esteiras rolantes e elevadores inclinados. O edifício teria toda a estrutura de lazer, trabalho e habitação, de modo que ninguém necessitaria sair. Um único prédio para toda a humanidade. Partindo da experiência da pirâmide Shimizu, seria possível construir a mesma estrutura em maior escala, capaz de abrigar toda a população humana? A primeira preocupação seria onde construir esse mega edifício. O cientista Piezent escolheria o Brasil, mais precisamente nas cercânias da usina hidrelétrica de Itaipu, pois o país possui 12% de toda a água potável do mundo, além do potencial hidrelétrico. Então, como reunir todas as habitações existentes no mundo? Para isso, Piezent fez um cálculo do tamanho médio das habitações existentes atualmente. De acordo com a ONU, 13% da população mundial vive em um espaço igual ou menor a 5 metros quadrados. 28% possuem entre 5 e 9 metros quadrados. 24% têm entre 10 e 14 metros quadrados. 18% vivem em espaços entre 15 a 19 metros quadrados. E apenas os outros 18% da população mundial mora em casas maiores que 20 metros quadrados. Uma média desse espaço daria 90.860 quilômetros quadrados de superfície, o que equivale à área da Jordânia. No entanto, se esse edifício fosse tão alto quanto o mais alto edifício do mundo, com 414 metros e 101 andares, a base desse edifício ocuparia uma área de 900 quilômetros quadrados, um pouco menos que a dimensão das Ilhas Faroés, na Dinamarca. E o que as pessoas comeriam? Piezent afirma que as batatas doces são o cultivo que mais oferece calorias, utilizando técnicas de cultivo eficientes. Com granjas verticais e utilizando a luz solar, um edifício cúbico de 1 km seria capaz de alimentar 27 milhões de pessoas, com uma dieta diária de 1.500 calorias. Seriam necessários 275 edifícios rurais conectados uns aos outros. Para ninguém morrer de sede, cada pessoa necessita beber 2 litros de água por dia. Piezent afirma que a represa de Itaipu seria suficiente para abastecer a população durante 4.000 anos. Obviamente, parte da água seria utilizada para outras finalidades, como a agricultura. Mesmo assim, a reserva de água seria suficiente durante séculos. Além de morar, as pessoas necessitam de espaço para trabalhar, se divertir também. Piezent então utilizou a proporção de uso do solo de Nova York, onde 75% do território é utilizado para zonas residenciais, enquanto que os restantes 25% são destinados para uso comercial, de transporte, industrial ou lazer. Se mantivermos essa mesma proporção, então necessitaríamos de mais de 225 km² para construir um mega edifício, com uma altura equivalente à do setor residencial. Com todo o zoneamento em conjunto, esse mega edifício, que poderia abrigar toda a humanidade no mesmo espaço, com todas as necessidades básicas atendidas,
necessitaria de uma área de 1.339 km², ainda um pouco menos do que a área das Ilhas Faroés. A energia gerada pela usina de Itaipu não seria suficiente para atender a demanda desse mega edifício. Pisnet afirma que painéis solares ocupando uma área do tamanho da Espanha poderiam prover toda a energia necessária. O transporte seria parecido com a de Pirâmide Shimizu, com elevadores, passarelas e veículos dentro de túneis. Construir esse mega edifício é realmente necessário? Viver o tempo todo confinado, se alimentando apenas de batatas, não seria uma vida tão interessante para a humanidade. Então, para que serve pensar na viabilidade desse mega edifício? Pisnet diz que essa mega construção seria necessária no caso de eventos catastróficos, como uma guerra nuclear, aquecimento global ou o impacto de um meteoro, que poderiam inviabilizar a vida em ambientes externos. A situação política dentro do edifício representaria um grande desafio para a humanidade, com tantos grupos distintos habitando um espaço confinado. Pisnet diz que provavelmente haveria um espaço mais empobrecido no interior do edifício, com menos espaço para os habitantes. E você? Gostaria de viver em um edifício onde todas as pessoas do mundo morassem lá? Deixe a sua opinião aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!